Olá pessoal, nesse vídeo, iremos finalizar o estudo sobre a Lei Complementar Municipal número 3.610 de 2007, que dá nova redação ao Código Municipal de Posturas e dá outras providências. E antes de iniciar, dê aquela força com seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe em nossos vídeos e deixe seu comentário. Como já foi dito em outros vídeos que você pode acompanhar no card aqui acima, o Código de Postura de Teresina é uma lei complementar que vigora desde 2007, que institui poder de polícia administrativa de competência do município em matéria de higiene e ordem pública, costumes locais, bem como do funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, estabelecendo as necessárias relações entre o poder público local e a sociedade. O seu objetivo é disciplinar o exercício dos direitos individuais para o bem-estar geral, portanto, qualquer cidadão de Teresina pode acionar o poder público, com base no Código de Posturas do município, para que ele seja obedecido. Vamos iniciar falando sobre locais de culto. De acordo com o artigo 151 desta lei, as igrejas, templos ou casas de culto franqueados ao público devem ser conservados limpos, iluminados e arejados. As igrejas, templos e casas de culto não podem, com suas cerimônias, cânticos e palmas funcionar após as 22 horas, com exceção das datas festivas. As igrejas, templos e casas de culto não podem perturbar a vizinhança com barulho excessivo que de alguma forma dificulte o desenvolvimento das atividades normais, inclusive no período diurno. Com essas normas o legislador veio disciplinar o funcionamento dos locais de culto em detrimento do bem-estar coletivo. Agora vamos falar sobre publicidade em geral. O Código trouxe normas para a exploração dos meios de publicidade nos logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, depende de prévia licença da Prefeitura Municipal, sujeitando-se o interessado ao pagamento da respectiva taxa. Incluem-se na obrigatoriedade deste artigo, os anúncios que, embora postos em terrenos próprios de domínio privado, forem visíveis ao público. Incluem-se ainda, na obrigatoriedade deste artigo, a propaganda falada em lugares públicos feita por meio de amplificadores de voz, alto-falante, e propagandistas, assim como por sinetas ambulantes. A propaganda ou publicidade em edifícios ou em zonas especiais de proteção é disciplinada pela legislação específica. São meios de publicidade as indicações por outdoors, inscrições, letreiros, tabuletas, dísticos, emblemas, programas, quadros, legendas, painéis, placas, faixas, anúncios e mostruários, luminosos ou não, feitos por qualquer modo, processo ou engenho, suspensos, distribuídos, afixados ou pintados em paredes, muros, tapumes, calçadas, fachadas, estruturas portantes, metálicas ou não. A licença de publicidade ou propaganda deve ser requerida ao órgão municipal competente, instruído o pedido com a apresentação dos seguintes documentos. Olha aí pessoal, fique atento a esses requisitos para uma eventual questão. Item requerimento padrão, onde conste. Item o nome e CNPJ da empresa. Item o número da inscrição municipal. Item o indicação dos locais em que serão colocados, pintados ou distribuídos. Item o especificação da publicidade. Item o número de cadastro imobiliário do imóvel, no qual será instalado o leiteiro ou anúncio. Item o assinatura do representante legal. Item documentação comprobatória de propriedade, contrato de locação, ou permissão de uso do imóvel onde será instalada a publicidade. Item projeto de instalação contendo. Item o especificação dos materiais a ser empregado. O dimensões. Item o altura em relação ao nível do passeio. Item o disposição em relação à fachada, ou ao terreno. Item o comprimento da fachada do estabelecimento ou da testada do terreno. Item o sistema de fixação e item o sistema de iluminação, quando houver. Item termo de responsabilidade técnica ou arte, anotação de responsabilidade técnica, quando for o caso, quanto à segurança da instalação e fixação, assinado pela empresa fabricante instaladora e pelo proprietário da publicação. Em se tratando de painel luminoso ou similar, além dos documentos elencados no caput deste artigo deverão ser apresentados. Item projeto do equipamento composto de planta de situação, vistas frontal e lateral com indicação das dimensões e condições necessárias para sua instalação. Item layout da área do entorno. Muita atenção! Nessas formas de propagandas, concurseiro, fique atento para uma eventual questão. É permitida a realização de propagandas indicativas de atividade desenvolvida no local, desde que sejam item afixadas na frente de lojas ou sobre lojas de edifícios comerciais, na frente de edificações destinadas ao uso institucional,
de prestação de serviços ou industriais, devendo ser dispostas de forma a não interromperem linhas acentuadas pela alvenaria ou pelo revestimento, nem cobrirem placas de numeração, nomenclaturas e outras indicações oficiais de logradouros. Item colocadas de forma a não produzirem reflexos luminosos diretos nos vãos dos pavimentos superiores do edifício, em se tratando de anúncios de iluminação fixa em edifício de utilização mista. Item dispostas perpendicularmente ou com inclinação sobre fachadas do edifício ou paramento de muros situados no alinhamento dos logradouros, desde que não fiquem instaladas no pavimento térreo sob marquise, nem possuam balanço que exceda 1,50 metros, 1,50 m, quando colocadas acima do primeiro pavimento. Item posicionadas na frente de edifícios comerciais, inclusive muretas que fechem balcões e sacadas, desde que não resultem em prejuízo da estética da fachada e do logradouro. Item posicionadas na frente de lojas ou sobre lojas de galerias internas, constituindo saliência com altura não inferior a 2,50 metros, não devendo o balanço exceder a 1,20 metros. Item posicionadas na frente de lojas e sobre lojas sobre os passeios dos logradouros públicos, sem marquise, em altura não inferior a 2,50 metros, não devendo o balanço exceder a 1,20 metros. As placas com letreiros poderão ser utilizadas, quando confeccionadas em metal, vidro, plásticos, acrílico ou material adequado, nos seguintes casos. Item para identificação de profissional liberal, nas respectivas residências, escritórios e consultórios mencionando apenas o nome do profissional, a profissão ou especialização, e o horário de atendimento, com dimensões máximas de 60 × 60 cm, 60x 60 cm. Item para indicação de profissionais responsáveis por projeto e execução de obra, com seus nomes, endereços, número de registros no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA, número de obra, nas dimensões exigidas pela legislação vigente e colocadas em local visível, sem ocasionar perigo aos transeuntes. As decorações especiais de fachadas de estabelecimentos comerciais podem ser feitas por ocasião de comemorações cívicas e festividades tradicionais, desde que não constem nas mesmas quaisquer referências comerciais, salvo a denominação do estabelecimento, a juízo da Prefeitura Municipal. Muita atenção nas vedação a seguir conselho. É vedada a colocação de quaisquer meios de publicidade. Item sobre as marquises, avançando sobre o espaço da pista de rolamento das vias. Item quando excederem a 2 formas de publicidade para o mesmo estabelecimento, em seu local de funcionamento. Item quando prejudicarem. Item as fachadas de edificações. Item os aspectos da paisagem urbana. Item a visualização de edificações de uso público, bem como de edificações consideradas patrimônio arquitetônico, artístico ou cultural do município, qualquer que seja o ponto tomado como referência. Item os panoramas naturais. Item nas praças, nas calçadas e nos muros públicos, ou qualquer outro mobiliário urbano, exceto quando estiverem vinculados a placas de identificação de logradouros ou similar de interesse público. Item nos muros, muralhas e grades externas de parques e jardins públicos, bem como nos balaústres das pontes e pontilhões e outros equipamentos urbanos. Item arborização, posteamento público, abrigos instalados nos pontos de táxi ou de passageiros de transportes coletivos. Item meios-fios, leitos de ruas, em quaisquer obras públicas. Ainda sobre. Item qualquer parte de cemitérios, templos religiosos, estabelecimentos de ensino, bibliotecas, hospitais, casas de saúde, maternidades, sanatórios e edifícios públicos. Item nos bancos dos logradouros públicos. Item quando prejudicarem a passagem de pedestres e a visibilidade dos veículos. Item quando obstruírem ou reduzirem o vão das portas, janelas e respectivas bandeiras. Item quando, pela sua natureza, provocarem aglomerações prejudiciais ao trânsito. Item que contenham dizeres ou indicações desfavoráveis a indivíduos, crenças e instituições. Item que contenham incorreções de linguagem. Há também vedações sobre anúncios que sejam. Item confeccionados em material que não ofereçam segurança, exceto os que forem para uso no interior dos estabelecimentos, para distribuição a domicílio, ou para fixação nos locais indicados pela Prefeitura Municipal. Item aderentes colocados nas fachadas dos prédios, paredes e muros, salvo licença da Prefeitura Municipal, ou nos locais indicados pela mesma para tal. Item colocados ao ar livre, com base em espelhos. Item afixados nas faixas que atravessam a via pública, salvo licença da Prefeitura Municipal. Item em placas colocadas sobre os passeios públicos.
Os anúncios luminosos devem ser colocados a uma altura mínima de 2,5 metros do nível do passeio. Toda e qualquer entidade que fizer uso de faixa e painéis afixados em locais públicos deve removê-los até 72 horas após o encerramento dos atos que ensejam o uso de tais faixas. É facultativa as diversões, teatros, cinemas e outros, a colocação de cartazes de programas e de cartazes artísticos na sua parte externa, desde que colocados em lugar próprio, e se referirem às diversões por ela exploradas. Considera-se outdoor para efeitos deste código, todo painel publicitário fixo, construído em material rígido, destinado à colagem de folhas que, após montadas, constituem-se em um cartaz. É vedada a instalação de outdoors na área central da cidade, inclusive em terrenos particulares, exceto em caráter temporário, a critério da Prefeitura Municipal. A instalação de outdoor, placas e painéis não diretamente relacionados com o local onde funciona a atividade, deve ser feita de acordo com os seguintes critérios. Item: um conjunto de painéis deve ter, no máximo, 4 unidades. Item: cada conjunto deve manter, em relação a qualquer outro conjunto ou engenho, uma distância mínima de 50 metros. Item: a área máxima de um quadro ou painel é de 30 metros quadrados. Item: o comprimento máximo de um quadro ou painel é de 10 metros. Item: é proibida a instalação de painéis superpostos. Item: é proibida a instalação de painéis em pontos que prejudiquem a sinalização de trânsito ou que desviem a atenção dos condutores de veículos. Item: é proibido o corte de árvores para a implantação de painéis de publicidades. Cada conjunto, de 1 a 4 painéis, deve ser objeto de uma licença. Um quadro com 2 faces de exposição é considerado como 2 quadros, para fins de licenciamento e tributação. Os terrenos com engenhos devem ser mantidos limpos e drenados pelas empresas de publicidade licenciadas, sob pena de cassação da respectiva licença. Os outdoors, placas e painéis encontrados em desacordo com o que determina o artigo anterior devem ser transferidos para outro local por seus proprietários, de acordo com determinação da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal deve notificar o proprietário, concedendo um prazo de até 30 dias úteis para a remoção do material. Não sendo cumprida a determinação do parágrafo anterior, o material deve ser retirado e apreendido pela Prefeitura Municipal, ficando seus proprietários sujeitos a sanções cabíveis e ao pagamento do custo dos serviços feitos pela Prefeitura, acrescido de 20% a título de administração. Os outdoors, placas e painéis devem receber o número de cadastramento e a plaqueta de identificação da firma que os explora, quando for o caso. Os dispositivos de publicidade devem ser conservados em boas condições, renovados ou consertados sempre que tais providências sejam necessárias ao bom aspecto e segurança dos mesmos. Havendo a destruição total ou parcial do equipamento em razão de mau tempo, sinistro ou ato praticado por terceiros, ficam os seus proprietários obrigados a reconstituir a parte estragada, substituir o equipamento ou retirar o material no prazo de 48 horas após o ocorrido. As modificações de dizeres, bem como da localização de anúncios e letreiros estão sujeitos à emissão de nova licença. Fica dispensada a exigência contida no caput deste artigo, quanto à modificação de dizeres, quando se tratar de anúncio, que por suas características apresente periodicamente alterações de mensagem, tais como outdoor, painel eletrônico ou similar. As empresas de publicidade ficam obrigadas a manter os equipamentos de veiculação de publicidade, outdoors, painéis eletrônicos ou similares, em bom estado de conservação, devendo mantê-los sempre com boa estética visual. Para preservar a boa estética visual, os outdoors não devem ser mantidos com papéis soltos ou rasgados. Toda e qualquer propaganda com publicidade deve oferecer condições de segurança ao público, bem como observar as características e funções definidas no projeto arquitetônico de construção aprovadas pela Prefeitura Municipal, de forma que não as prejudiquem. Cessadas as atividades do anunciante ou a finalidade da propaganda ou publicidade, como estabelecido na licença da Prefeitura Municipal, deve ser retirado, pelo anunciante, todo e qualquer material referente à propaganda ou publicidade no prazo de 10 dias da data do encerramento. Item: o não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará na retirada do material, por parte da Prefeitura Municipal, o qual será devolvido ao proprietário após pagamento das multas devidas, assim como das despesas efetuadas, acrescidas em 20%. No caso de anúncios, propagandas, letreiros e publicidades já existentes e em desacordo com este código, a Prefeitura Municipal deve fazer a notificação necessária, determinando o prazo para retirada, reparação, limpeza ou regularização.
Expirado o prazo estipulado na notificação, a Prefeitura deve executar os serviços necessários, cobrando dos responsáveis as despesas efetuadas acrescidas de 20%, sem prejuízo das multas devidas. Vamos falar agora das normas para os elevadores. Os elevadores não dotados de comando automático, instalados em hotéis, edifícios de escritórios, consultórios ou de uso misto, devem funcionar permanentemente com ascensoristas treinados. É exigido do ascensorista não transportar passageiros em número superior à lotação, e não abandonar o elevador sem entregá-lo a outro ascensorista que o substitua. Atenção! Nos prazos, pessoal. O proprietário ou responsável pelo edifício que já tenha habite-se, deve comunicar, anualmente, à Prefeitura Municipal, até o dia 31 de dezembro, o nome da empresa encarregada da conservação dos elevadores e apresentar o certificado de comprovação da inspeção. A empresa conservadora deve comunicar, por escrito, à Prefeitura Municipal a recusa do proprietário ou responsável em providenciar reparos necessários à correção de irregularidades e defeitos na instalação que comprometam sua segurança. Sempre que houver substituição de empresa conservadora, a nova empresa responsável deve comunicar tal ocorrência à Prefeitura Municipal, no prazo de 10 dias. Os elevadores em precárias condições de segurança devem ser interditados até que sejam reparados. É vedado fumar ou conduzir em elevador, cigarros ou assemelhados acesos, devendo tal proibição estar escrita em local visível. Somente é permitido o uso de elevadores de passageiros para o transporte de cargas, uniformemente distribuídas e compatíveis com a sua capacidade, antes das 7h30 e após as 20 horas, ressalvados os casos de urgência, a critério da administração do edifício. A partir de agora vamos falar do funcionamento do comércio, indústria e de prestadores de serviços. Do licenciamento dos estabelecimentos. Licenciamento de localização. Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço pode funcionar sem a prévia licença de localização, concedida pela Prefeitura Municipal, quando observadas as disposições deste Código e demais normas legais e regulamentares pertinentes e efetuado o pagamento dos tributos devidos. Estabelecimentos onde se exerçam atividades sem a devida licença devem ser fechados. A licença de localização é concedida pela Prefeitura Municipal quando da abertura da empresa, da mudança de endereço, e também, quando da mudança do ramo de atividade. O requerimento para concessão do alvará de localização deve, quando não obedecer a modelos padronizados pela Prefeitura Municipal, especificar com clareza. Muita atenção agora. Item o nome ou razão social da firma. Item o ramo do comércio ou da indústria ou tipo de serviço a ser prestado. Item o local onde o requerente pretende exercer a atividade. O alvará de localização poderá ser cassado. Item quando for instalado negócio diferente do requerido. Item como medida preventiva a bem da higiene, da moral, do sossego e da segurança pública. Item por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que a fundamentam. Cassado o alvará, o estabelecimento deve ser imediatamente fechado. Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento deve colocar o alvará em local visível, e o exibi-lo à autoridade competente sempre que está o exigir. O exercício do comércio ambulante e as atividades dos feirantes dependem sempre de licença especial, que deve ser concedida de conformidade com as normas pertinentes. Para efeito de fiscalização, o licenciado deve colocar o alvará em local visível, e o exibi-lo à autoridade competente sempre que está o exigir. É vedado aos feirantes e vendedores ambulantes. Item estacionar nas vias públicas e em outros logradouros fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura Municipal. Item impedir ou dificultar o trânsito nos logradouros públicos. Licenciamento de funcionamento. Para ser concedida a licença de funcionamento, a edificação e as instalações de todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço devem ser previamente vistoriadas pelos órgãos competentes, especialmente quanto às condições de higiene e segurança, qualquer que seja o ramo de atividade a que se destinam. A licença para o funcionamento de vagões de lanches, açougues, padarias, confeitarias, bares, restaurantes, hotéis, pensões e outros estabelecimentos congêneres será sempre precedida de exame no local e de aprovação da autoridade sanitária competente. A licença para o funcionamento de hotéis, pensões, casas de diversões e congêneres depende, ainda, da apresentação de alvará fornecido pela autoridade policial competente. O alvará de funcionamento deve ser concedido sempre por prazo determinado, devendo ser renovado anualmente, sob pena de interdição do estabelecimento, além da cobrança
das multas devidas. Concurseiro, também existe normas para os depósitos de ferros velhos. Se liga. Somente é permitida a instalação de estabelecimentos destinados a depósito, compra ou venda de ferros velhos, fora do centro da cidade. A concessão de licença de funcionamento está condicionada a que o terreno seja cercado por muros de alvenaria ou concreto, com altura mínima de 2,50 metros. Nos depósitos, as peças devem estar devidamente organizadas, a fim de que não se prolifere a ação de insetos e roedores. É vedado aos estabelecimentos destinados a depósito, compra ou venda de ferros velhos. Item expor material nos passeios, bem como afixá-los nos muros e paredes. Item permitir a permanência, nas vias públicas, de veículos destinados ao comércio de ferro velho. Se for constatada alguma irregularidade na instalação dos depósitos referidos no artigo anterior, os infratores serão notificados para procederem aos reparos apontados, no prazo de 15 dias. Aferição dos aparelhos. Os estabelecimentos comerciais ou industriais são obrigados, antes do início de suas atividades, a submeter à aferição os aparelhos ou instrumentos de medida, utilizados em suas transações comerciais, de acordo com as normas estabelecidas pelo Inmetro. Horário de funcionamento. Cabe exclusivamente ao Executivo Municipal a determinação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observados os preceitos da legislação federal que regula a duração do contrato e as condições de trabalho. Fica livre o horário de abertura e fechamento nos dias úteis e nos domingos, para o comércio, indústria e prestação de serviços em geral, mediante regulamentação em acordos e convenções coletivas, ressalvado o disposto no 20 do artigo 197, desta lei complementar. Mediante ato especial, o prefeito municipal pode limitar o horário de funcionamento dos estabelecimentos quando. Fique atento. Item homologar convenção feita pelos estabelecimentos que acordarem em horário especial para seu funcionamento, desde que esta convenção seja adotada, no mínimo, por 3/4 dos estabelecimentos atingidos. Item atender às requisições legais e justificativas das autoridades competentes sobre estabelecimentos que perturbem o sossego, ou ofendam o decoro público, ou reincidam nas infrações da legislação do trabalho. Homologada a convenção de que trata o inciso I deste artigo, homologar convenção feita pelos estabelecimentos que acordarem em horário especial para seu funcionamento, desde que esta convenção seja adotada, no mínimo, por 3/4 dos estabelecimentos atingidos, os estabelecimentos nela compreendidos são obrigados a cumprir seus dispositivos. No caso de prestadores de serviços de bares, restaurantes, churrascarias, traileres, casas de shows e similares, terão suas atividades noturnas encerradas, de domingo a quinta-feira, às 2 horas, e na sexta-feira, no sábado e na véspera de um feriado, funcionarão até às 3 horas. Os estabelecimentos previstos no parágrafo 2º não estarão sujeitos à limitação no seu horário de funcionamento na véspera do dia de Natal e do Ano Novo, nem no período carnavalesco, este compreendido entre o sábado e a terça-feira de carnaval. As farmácias devem seguir o esquema de plantão nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, segundo escala fixada por decreto do Executivo Municipal, consultados os proprietários de farmácia e drogarias locais. O plantão de farmácias e drogarias compreende o horário entre 7 horas do dia de escala e 7 horas do dia seguinte, perfazendo o total de 24 horas de funcionamento. Quando fechadas, as farmácias devem afixar à porta uma placa com a identificação dos estabelecimentos de plantão, constando o nome e o endereço dos mesmos. A ausência de dispositivo legal que fixe horários limites para funcionamento de estabelecimentos, estes podem funcionar nos horários que lhes for conveniente, respeitada a legislação federal que regula o assunto. Vamos agora para as infrações e penalidades. Disposições gerais. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código. Art. 201. É considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração, e ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. Penalidades. Sem prejuízo das sanções cabíveis de natureza civil ou penal, as infrações devem ser punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de atenção decore, advertência ou notificação preliminar, item multa, item apreensão de produtos, item inutilização de produtos, item proibição ou interdição de atividade, observada a legislação federal a respeito, e
Item cancelamento do alvará de licença de localização e funcionamento do estabelecimento. A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, é pecuniária e consiste em multas, de R$ 50 a R$ 5.000, de acordo com portaria da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, SEMPLAN, com tabela aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano. CDU. Sempre que necessário, fica o Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, autorizado a vincular os valores das multas a indexador oficial do município ou indexador oficial equivalente. As multas devem ser impostas em grau mínimo, médio ou máximo. Na imposição da multa, e para graduá-la, considera-se: item a maior ou menor gravidade da infração. Item as circunstâncias atenuantes ou agravantes da infração. Item os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste Código. As multas impostas pelo descumprimento ou não observância das regras estabelecidas neste Código, devem ser pagas através de DAT, documento de arrecadação tributária, com vencimento em 30 dias, a contar da data de autuação. A multa deve ser judicialmente executada se, imposta de forma regular, e pelos meios hábeis, o infrator não a satisfizer no prazo legal. A multa não paga no prazo legal deve ser inscrita em dívida ativa. Os infratores que estiverem em débito de multa não podem receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura Municipal, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a qualquer título com a administração municipal. Nas reincidências, as multas devem ser aplicadas em dobro. Reincidente é o que violar preceito deste Código por cuja infração já tiver sido autuado e punido. As penalidades não isentam o infrator da obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma do que estiver disposto na legislação vigente. Muita atenção nesse ponto, concurseiro, além das advertências sofridas poderá responder criminalmente. A desobediência ou não observância das regras estabelecidas neste Código constitui crime continuado, conforme o Código Penal brasileiro, o que implica sucessivamente na aplicação das penalidades, até que seja sanada a irregularidade autuada. A autuação de irregularidades pela desobediência ou não observância das regras estabelecidas neste Código, podem ser feitas a cada 30 dias, se persistir a irregularidade. Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos legais, devem ser atualizados, conforme prescrições do Código Tributário do município de Teresina. A apreensão consiste na tomada dos objetos que constituem prova material de infração aos dispositivos estabelecidos. Nos casos de apreensão, o material apreendido deve ser recolhido ao depósito da Prefeitura Municipal. Quando o material apreendido não puder ser recolhido ao depósito da Prefeitura Municipal, ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, o material pode ser depositado em mãos de terceiros, ou do próprio detentor, se idôneo, observadas as formalidades legais. O material apreendido deve ser devolvido somente depois de pagas as multas devidas, e de a Prefeitura Municipal ser indenizada das despesas realizadas com a apreensão, o transporte, e o depósito. Item no caso de não ser retirado no prazo de 72 horas, o material apreendido deve ser doado a instituições de assistência social, ou vendido em asta pública pela Prefeitura Municipal, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que trata o parágrafo anterior e entregue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instruído e processado. Prescreve em um mês o direito de retirar o saldo da coisa vendida em asta pública, e, depois desse prazo, o saldo ficar em depósito para ser distribuído, a critério do prefeito municipal, às instituições de assistência social. No caso de material ou mercadoria perecível, o prazo para reclamação ou retirada será de 24 horas, quando esse prazo expirar, se as referidas mercadorias ainda se encontrarem próprias para o consumo, podem ser doadas às instituições de assistência social, e no caso de deterioração, devem ser inutilizadas. Da apreensão lavra-se auto que deve conter a descrição das coisas apreendidas e a indicação do lugar onde ficarão depositadas. Quando o infrator incorrer, simultaneamente, em mais de uma penalidade constante de diferentes dispositivos legais, aplica-se cada pena, separadamente. Atenção nas penalidades. São penas disciplinares. Item advertência. Item repreensão. Item suspensão e item demissão. Devem ser punidos com penalidade disciplinar, de acordo com a natureza e a gravidade da infração. Item os servidores que se negarem a prestar assistência ao munícipe, quando por este solicitada, para esclarecimento das normas consubstanciadas neste Código. Item os agentes fiscais que, por negligência ou má-fé, lavrarem autos sem obediência aos requisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidade.
Item os agentes fiscais que, tendo conhecimento de infração, deixarem de autuar o infrator. As penalidades de que trata o artigo anterior devem ser impostas pelo prefeito municipal mediante representação do chefe do órgão onde estiver lotado o servidor, e serão devidas depois de condenação em processo administrativo. Notificação preliminar. Verificando-se infração a este Código, e sempre que não implicar em prejuízo iminente para a comunidade, expede-se contra o infrator notificação preliminar, estabelecendo-se um prazo para que este regularize a situação. O prazo para a regularização da situação é arbitrado pelo responsável pelo órgão, no ato da notificação, não excedendo 30 dias. Decorrido o prazo estabelecido sem que o notificado tenha regularizado a situação, é lavrado o auto de infração. Não caberá notificação preliminar, devendo ser imediatamente autuado o infrator, pego em flagrante. A notificação preliminar deve ser feita em formulário próprio, aprovado pela Prefeitura Municipal de Teresina, do qual fica cópia com o ciente do notificado ou alguém de seu domicílio. A notificação preliminar deve conter os seguintes elementos: item nome do notificado ou denominação que o identifique. Item dia, mês, ano, hora e lugar da lavratura. Item prazo para regularizar a situação. Item assinatura do notificante. Quando o autuado não se encontrar no local da infração, ou se recusar a dar o ciente, tal recusa será anotada na notificação preliminar pela autoridade responsável pela lavratura, devendo ser assinada por 2 testemunhas. No caso de o infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma da lei, o agente fiscal deve indicar o fato no documento, ficando assim justificada a falta de assinatura do infrator. Auto de infração. Auto de infração é um instrumento por meio do qual a autoridade municipal caracteriza a violação das disposições deste Código. É motivo de lavratura de auto de infração qualquer violação às disposições deste Código que chegar ao conhecimento do prefeito municipal, de outra autoridade municipal, ou de qualquer que presenciar a violação, devendo a comunicação ser acompanhada de prova ou testemunha. Recebida a comunicação, a autoridade competente ordena, sempre que couber, a lavratura do auto de infração. São autoridades competentes para lavrar o auto de infração e arbitrar multas, os fiscais e outros funcionários para isso designados ou cuja atribuição lhes caiba por forma da lei ou regulamento. São autoridades competentes para confirmar os autos de infração e arbitrar multas o prefeito municipal, e os seus secretários ou substitutos em exercício. Nos casos em que se constate perigo iminente para a comunidade, o auto de infração deve ser lavrado, independentemente de notificação preliminar. O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deve: item mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura. Item referir-se ao nome do infrator ou denominação que o identifique. Item descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o dispositivo legal ou regular violado, e fazer referências à notificação preliminar que consignou a infração, quando for o caso. Item conter a intimação ao infrator para pagar as multas devidas ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos. Item conter a assinatura de quem o lavrou. As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretam sua nulidade, quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator. A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto de infração, não implica em confissão, nem a sua recusa agravará a pena. Se o infrator, ou quem o representa, não puder ou não quiser assinar, deve-se mencionar tal circunstância no auto de infração. O auto de infração pode ser lavrado cumulativamente com o de apreensão, hipótese em que deve conter, também, os elementos deste. Nos casos em que, dependendo das características da infração, não couber notificação preliminar, os agentes fiscais podem dispensá-la e lavrar o auto de infração, procedendo conforme este capítulo. Processo de execução. O infrator tem o prazo de 7 dias, contados da data da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido à Prefeitura Municipal, facultada a anexação de documentos, que terá efeito suspensivo da cobrança de multas ou da aplicação de penalidades. Não cabe defesa contra a notificação preliminar. O dirigente do órgão competente ou seu substituto em exercício tem 10 dias para proferir sua decisão. Julgada improcedente ou não sendo a defesa apresentada no prazo previsto, é imposta multa ao infrator, o qual deve ser intimado a pagá-la no prazo de 5 dias. O autuado deve ser notificado da decisão do dirigente do órgão competente ou seu substituto legal.
Item sempre que possível, pessoalmente mediante entrega de cópia da decisão proferida, contra recibo. Item por carta, acompanhada de cópia da decisão com aviso de recebimento datado, e firmado pelo destinatário ou alguém de sua residência. Item por edital publicado em jornal local ou publicação no Diário Oficial do Município, se desconhecida a residência do infrator ou este recusar-se a recebê-la. Da decisão do dirigente do órgão competente ou substituto legal cabe recurso ao prefeito municipal, a ser interposto no prazo de 5 dias a contar do recebimento da decisão. O autuado deve ser notificado da decisão do prefeito municipal, conforme o procedimento descrito no artigo 231 deste Código. Art. 231. O autuado deve ser notificado da decisão do dirigente do órgão competente ou seu substituto legal. E, sempre que possível, pessoalmente mediante entrega de cópia da decisão proferida, contra recibo. Segunda por carta, acompanhada de cópia da decisão com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário ou alguém de sua residência. Terceira, por edital publicado em jornal local ou publicação no Diário Oficial do Município, se desconhecida a residência do infrator ou este recusar-se a recebê-la. Quando a pena, além da multa, determinar a obrigação de fazer ou refazer qualquer obra ou serviço, o infrator deve ser intimado a cumprir essa obrigação, fixando-se o prazo máximo de até 30 dias para o início do seu cumprimento e prazo razoável para sua conclusão. Desconhecendo-se o paradeiro do infrator, faça a intimação por meio de edital publicado na imprensa local ou afixado em lugar público, na sede do município. Com isso, encerramos a parte teórica referente à Lei Complementar Municipal número 3.610 de 2007. Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas deixem nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, der like, compartilhe nossos vídeos, pois isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Até o próximo vídeo.